Fala pessoal, e aí, tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Então, pessoal, tô trazendo aqui para vocês umas dicas sobre Xbox One S, né? Tinha um defeito que é muito comum nesses consoles, né? Esse aqui era ligava e desligava, apertava o power, ele logo desligava, acendia o LED e desligava, né? E ficava nisso. Resolvi então desmontar o console e fui fazer a verificação. Primeira coisa, pessoal, nesse caso, sempre verifique a fonte. Ver se a fonte está dando os 12 volts, tá ok, certo? E só lembrando que já peguei console com a fonte dando 12 volts e mesmo assim a fonte estava com problema, né? É raro, mas pode acontecer. Mas verifique se está dando os 12 volts. Se está dando uma tensão menor, provavelmente a fonte está com problema. Verificou a fonte, ok. Parta para o console. Pessoal, nesse caso, quando liga e desliga, você vai lá de novo, ele faz a mesma coisa, liga e desliga, vai lá, liga e desliga. Pessoal, provavelmente isso é um curto no secundário, né? O standby eu sei que está ok porque ele está ligando. Quando você aperta o botão console e nem sequer liga, aí você já tem que verificar o seguro de standby, se tem as tensões primárias. No caso desse modelo, né, essa aqui é uma placa heavy de revisão H, não? Ela tem que ter 5, 3.3 volts e 1.2 volts, né? As bobinas maior ali tem que dar uma de 5, a de 3.3 volts e essa aqui de 1.2 volts, né? Certo? Então, ao fazer a verificação, a primeira coisa que eu fui verificar foi o circuito ali do GFX Core. E estava ok, não havia curto, né, no, no GFX Core. Quando eu fui verificar a linha de alimentação das memórias, né, aí sim constatei um curto, né. Bom pessoal, o console está parcialmente montado, eu não vou desmontar, mas eu vou afastar ele um pouquinho para cá. E eu tenho uma placa aqui, que é uma do Oni Fat, mas vai servir para guiar vocês. Pronto, aqui no caso do OneFat, pessoal, ele tem duas linhas de alimentação das memórias, né? Essa primeira aqui que alimenta essas memórias, desse bloco, e esta outra aqui que alimenta este outro bloco de memória. No caso do One S, ele só tem apenas uma bobina que alimenta os dois blocos, certo? Há a bobina, né, de alimentação. O que é que você faz? Coloca na escala de continuidade e você vai verificar se tem um curto. Se zerar aqui na bobina, pessoal, tem curto. Aqui dá uma resistência realmente baixa, assim como nessas bobinas do GFX Core também dá uma resistência baixa, mas em torno ali de 2 ohms mais ou menos. E aqui é para dar um pouco mais, dependendo da placa, do caso, né? Para dar uma resistência bem mais alta, certo? No caso que estava zerando. Então, se a bobina aqui está zerando, provavelmente esses capacitores, todos essa linha aqui, né, do One S, né, também vai apresentar curto nesses capacitores, certo? Nesse caso, como resolver, pessoal? Esse é um problema que pode ser muitas vezes a própria memória em curto, como eu já peguei, pode ser a própria Apple também em curto, né? Mas pode ser qualquer outro componente também em curto. No caso desse One S, pessoal, havia um capacitor em curto, um capacitor eletrolítico. Isso aqui é porque ele não tem, eu acho que eu já tirei aqui. Mas tem um capacitor que fica próximo da bobina, um capacitor eletrolítico, né? E estava em curto. Retirei ele, mas mesmo assim o curto permanecia, certo? Bom, como é que você vai fazer aqui, pessoal? Bom, primeiro você tem que ter equipamento, tem que ter uma fonte assimétrica e, se possível, né, uma câmera termográfica, um termovisor, né? Que aí você vai conseguir identificar com mais facilidade, né? E olha só a curiosidade, pessoal, que aqui vem outra dica também. Para quem tem fonte assimétrica,
né? E muitas vezes injeta tensão e não, cara, não tá, eu não tô, injetei tensão, tô olhando com o termovisor, ou nada tá esquentando, né? Às vezes você bota a fonte, você vai com o dedo, né? E você vai percebendo. Colocar no termográfico é bem mais fácil, né? E eu tive um problema, pessoal, porque a minha fonte assimétrica, os cabos já não estão tão bons, né? Eu retirei a bobina, porque vejam só, vamos ver aqui, essa é a parte da bobina, né? Aqui é do FET, mas, digamos assim, tem o mesmo modo de trabalho. Aqui você vê um PWM, que também tem no ONS, e tem os transistores aviadores, que alimenta aqui a memória, que manda essa alimentação aqui para a bobina para ela mandar para as memórias, certo? E se está bipando aqui, um desses transistores aparentemente pode estar em curto. Você vai achar, será que eu deixo em curto? A melhor forma é você retirar aqui a bobina e você vai olhar onde é que está o curto, se está de um lado ou está do outro. Se tiver do lado dos transistores, pode ser que um desses transistores estejam ruins ou o próprio PWM. Se for do lado de alimentação da memória, então é adiante, né? Pode ser um desses capacitores ou qualquer outro componente dessa linha, certo? Então você retirou a bobina, você vai injetar a tensão do lado que pega a alimentação com a sua fonte assimétrica. O que você vai fazer? Aqui é 1,5 volts, mas você pode colocar ali com 900 milivolts. Aí você coloca ali numa escala de 1 ampere, 2 amperes, e vai aumentando um pouco a amperagem. E vai vendo se algo esquenta. Certo? No meu caso, como meus cabos, olha, pra você ter ideia, os cabos da minha fonte não estão tão bons, nada esquentava. Eu cheguei a botar quase 1,5 volts aqui, com 5 amperes e nada de esquentar. Porque o cabo estava puxando toda a resistência para eles. E aí foi que eu coloquei uns cabos mais grossos, instalei uns cabos mais grossos, né? E a partir daí, quando eu fui fazer o teste, foi, como diz, né? Foi batata, né? Um dos capacitores já se acusou ali e eu consegui identificar o curto, né? Então é bem interessante isso aí. Eu vou até vocês verem aqui a minha fonte, né? A minha primeira fontezinha está funcionando toda direitinho. Você vê que eu coloquei aqui, esse aqui é o cabo normal dela, né? E eu coloquei esses dois cabos. Olha só o cabo que eu coloquei. É um cabo de 4 milímetros, né? Cabo mesmo de instalação, ó, elétrica de residência, né? E assim que eu coloquei aqui, injetei, atenção, acho que em torno de 2, 3 amperes, com 900 milivolts, um capacitor já acusou, né? No caso, um capacitor fica próximo aqui, ó, né? E foi fácil de conseguir identificá-lo. Para quem tem uma câmara termográfica, não precisa nem você injetar tanta amperagem ou botar tanta voltagem, porque, né, com um termovisor, qualquer variação de calor você vai perceber. Já se você for coisar no dedo, olhar, você tem, às vezes tem que botar um pouco mais. Mas tenham cuidado, pessoal, nunca ultrapassem, né, o 1,5 volts. Eu acho que é o máximo aí, o máximo mesmo que você, eu nem recomendo tanto, certo? E nem deixar muito tempo, tá certo? E outra dica também, pessoal, que às vezes muitas dessas fontes assimétricas, elas não têm uma certa precisão ali entre o mostrador. A minha não tem uma precisão ali, ó. Não para você que vai trabalhar num serviço desse com pouca com voltagem, né, um milivolt, você tem que ter uma precisão, né? Com tensões baixas, você tem que ter precisão. Então eu aconselho você primeiro a medir a fonte assimétrica, olhar com o multímetro se está realmente dando aqueles 900 milivolts, para depois você injetar. Lembrando, solda o seu direitinho na placa, conecta o seu direitinho na placa, depois você liga a fonte. Não deixe a fonte conectada e fique encostando, né? Porque você pode gerar outro problema, tá certo? Então é isso, basicamente é isso, né? Consegui identificar, retirei o capacitor, voltou à resistência normal, tudo ok, né? Tá certo? Vou botar ela pra cá. E vamos botar o nosso carinho aqui, né? Vamos dar uma ligadinha aqui, ligar aqui o monitor, né? E vamos ligar ele aqui, ó. Agora sim ligando, normal, né?
e já deu a imagem. Beleza? Pois é isso. Então, resumindo, né? Verifique primeiro a fonte. Se ele está ligando e desligando, então, pessoal, então provavelmente pode ser ou no circuito de GFX Score, ou nessa própria área aqui, ó, verifique também. Nesse setor, pessoal, sempre dá uma resistência baixa, né? Do processador ali é mais. Ele dá em torno de 2 ohms, mas nunca pode zerar. Não pode zerar. Se zerar é porque está em curto, alguma coisa está em curto, certo? Beleza? Então, para você que tem equipamento, torna mais fácil, né, de você diagnosticar, né? Beleza? E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né, dessas dicas. Desculpa aí até o modo de vídeo, pessoal, porque aqui realmente aqui eu trabalho sozinho, né? E é uma coisa ou outra para fazer, é muita coisa. Às vezes não tem tempo para poder elaborar um vídeo melhor. Ah, aquela coisa, né? Infelizmente não tenho, né? Hoje mesmo já trabalhei em 2 notebooks também. Né? É corrido, né? Mas o importante aqui é passar isso aí para vocês, nessas dicas. E qualquer dúvida pode deixar nos comentários. E, como sempre, eu agradeço a todos os inscritos, a quem assiste, a quem comenta, a quem deixa seu like. E peço, pessoal, se inscreva, né, no canal, ajude a crescer. E com certeza, né, vai melhorando cada vez mais a qualidade dos vídeos, né? E o conteúdo, e se tornar algo mais progressivo, tá bom? Vou ficando por aqui, que Deus abençoe a todos e até a próxima, beleza?